Olá, pessoal. Então, nessa aula complementar, eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre as leis ponderais, tá? Provavelmente essas leis a gente vai falar um pouquinho mais no final da disciplina, porque elas são as bases, né? Porque a gente chama de estequiometria da reação. Mas mesmo assim, para quem não entendeu, então, a aula ali a respeito do modelo de Dalton, né? Já que ele se baseia nessas leis, eu vou falar um pouquinho mais sobre elas, caso vocês tenham interesse, né, de já ir entendendo a respeito disso, tá? Então, a primeira coisa é que nós temos três leis ponderais, tá? O que são essas leis de fato, né? Então, na verdade, elas estão relacionadas a algumas observações experimentais que foram feitas, né, por alguns cientistas a respeito das relações que nós temos entre a massa, né, assim, dos constituintes de uma reação química, ou seja, as relações entre as massas do que nós temos como reagentes e como produtos quando acontece uma transformação química, né? Então, como que é essa questão aí da massa, né? Será que a massa ela aumenta quando eu tenho reação? Será que diminui? Será que fica tudo igual? Existe alguma regra, né? Então, na verdade, esses três cientistas, né, eles observaram que sim, quando nós temos uma transformação química, existem algumas regras com relação às massas, né, e essas são as leis ponderais. A primeira lei ponderal é a lei da conservação da massa, né, que seria conhecida como lei de Lavoisier. Eu imagino que todo mundo já conhece, né, aquela famosa frase no universo, né, nada se cria, né, nada se destrói, tudo se transforma, certo? Esse era o enunciado da lei, mas a gente, por exemplo, pensar nessa forma escrita pode ser um pouco filosófico, né? Então, o que seria traduzindo aqui em termos químicos, tá? O que basicamente ele queria dizer é o que? Quando eu tenho uma reação química, né? Essencialmente, toda a massa que entra, ela sai. Ou seja, né? Nada se cria, né? Nem se destrói, tudo somente se transforma. Né? Ou seja, a massa ela continua sendo a mesma antes e no final da reação. Tá? O que muda com a reação química? Somente, né, como que esses átomos eles estão organizados. Então, antes eles estão organizados de uma forma, ocorre a transformação química, eles acabam se organizando de uma outra forma. É somente isso que acontece, tá? Então, o que a gente tem sempre, né, que ter em mente, tá? Essa questão, tá, da massa do que entra ser igual ao que sai é verdadeiro. Mas, quando nós temos um processo, a gente precisa observar se esse processo ele é um processo aberto ou um processo fechado, tá? O que eu quero dizer com isso? Quando nós temos um processo fechado, tá? Significa que nada ali de dentro, por exemplo, nenhuma matéria vai poder sair desse sistema. E aí, de fato, a gente vai observar que a massa sempre vai ser a mesma, né? Então, se eu pegasse um copo, né, fechasse ele, fizesse uma reação química nesse copo e botasse numa balança, eu sempre ia ver, né, que a balança está medindo a mesma quantidade de massa, tá? Inclusive, eu vou deixar um vídeo como sugestão de um experimento que um português ele faz, que mostra mais ou menos isso, né? Fazendo uma reação química ali, e durante o processo da reação química, o sistema está em cima de uma balança, então se vê mesmo que não tem variação de massa. A questão é que às vezes o sistema está aberto, né? E imaginem, se o sistema está aberto, ou seja, ele possibilita que algum tipo de matéria saia, imagina se é uma reação que eu faço um gás, né? Que eu produzo um gás no final da reação. Né? Esse gás ele vai ocupar todo o recipiente, ou seja, se tiver aberto ele vai embora. Então, se esse sistema ele tivesse sendo pesado ali, né, em cima de uma balança, a gente não ia observar a mesma coisa antes e final, né, no começo e no final, tá? Não ia observar porque
o nosso sistema está aberto, mas não quer dizer que, né, de fato, essa transformação acabou consumindo uma matéria. Não, não é que consumiu, simplesmente, né, a matéria ela saiu do meu sistema e aí eu não estou mais observando ela dentro do sistema, mas não significa que foi a reação que consumiu, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês, como se fosse uma vela, tá? Então, olhem ali no desenho, tá? Imaginem que eu coloco uma vela em cima de uma balança, tá? E vamos dizer, então, né, que eu coloco fogo nessa velinha, tá? E o que a gente vai observar, né, na vela, tá? O que a gente vai observar ao longo do tempo é que essa vela, ela vai ser consumida, tá? E aí, de repente, quando chega depois, né, de um tempo ali que ela é consumida, ou seja, né, que aconteceu uma certa reação, porque na verdade eu consumi a vela, eu observei somente a chama e o calor ser gerado, mas e daí? E o resto, né? A vela ela não volta a ser ela mesma, então houve uma transformação química, isso a gente já sabe. Aí o peso no final tem só 1 grama. Então quer dizer o quê? Que essa reação química aí da vela consumiu 9 gramas, né? Sumiu 9 gramas de matéria? Não, tá? O que aconteceu na verdade é que como esse sistema aí da vela eu mantive aberto, né? Quando a gente faz aquela reação de combustão, a gente já comentou, né, numas aulas atrás, que eu acabo produzindo, por exemplo, água, que pode estar no estado vapor. Eu produzo também CO2, né, que é um gás. Eu produzo fuligem, né, que seria ali a questão do carbono, digamos, as cinzas, né? Então, na verdade, não é que se perdeu 9 gramas, é que essas 9 gramas elas saíram do meu sistema porque ele estava aberto, né? Foram embora, certo? E aí existe a possibilidade de eu fechar essa velinha, né? Então, eu esquematizei ali para vocês. Imaginem que essa vela estivesse dentro de um copo fechado. A transformação química, ela iria ocorrer do mesmo jeito, né? Eu teria o consumo da vela, mas o que a gente ia observar? Que na balança, as 10 gramas que havia antes são as mesmas 10 gramas que eu tenho depois. Por quê? Porque tudo que foi formado ali, aquele CO2, aquele vapor de água, né, que na verdade era tudo gasoso, continuou no meu sistema. Então, a minha balança, ela está pegando realmente toda a quantidade de matéria que tem antes e depois da reação, tá? E que é as 10 gramas. Então, em resumo, né, se nós temos um sistema fechado, a gente realmente vai observar, né, que não há esse consumo de matéria. Né? Não é que a matéria sumiu. Se o sistema está aberto, a gente vai observar, às vezes, né, que houve o consumo de matéria, mas não é verdade, tá? Então, na verdade, na reação química, a gente sempre tem esse mesmo padrão em qualquer reação química. Toda massa que entra é a massa que sai, tá? Mesmo que, quem sabe, ela tenha sido liberada para o ambiente porque a gente não estava com o sistema fechado. Tá? Aí, tipo assim, é problema nosso, tá? Não tem a ver nada com a lei. Aqui eu mostro para vocês, então, como que aconteceria isso, né? Então, ali, ó, essa parte preta e branquinha, tá? Seria simulando uma molécula de parafina, que é do que a vela é feita, tá? A parafina é maior do que aquilo ali, mas daí seria muito grande para eu desenhar tudo. Então, como que acontece essa reação? Essa parafina ali, que é aquela moléculazinha, ela vai reagir com quem? Com o oxigênio do ar. Então, é aqueles azuis ali, né? Quando ela reage, o que que vai acontecer, né? Eu vou acabar somente reagrupando os meus átomos, né? Ou seja, aqueles carbonos, eles vão, né, sair dessa estrutura da parafina e vão se ligar, por exemplo, com o oxigênio e vão formar CO2. Parte do oxigênio do ar vai reagir, por exemplo, com os hidrogênios que estavam na molécula de parafina e vão formar vapor de água, tá? Então, nós só temos na reação esse reagrupamento, essa reestruturação dos átomos, né? Mas, essencialmente, a massa não variou, né? Eu só mudei a forma com que eles estavam organizados, tá? Vamos dar sequência, então, às leis ponderais no próximo vídeo.